Embora esse campo seja invisível, todos conhecemos um meio espantoso de confirmar sua existência. O campo magnético da Terra desvia os fótons do Sol, e durante uma erupção solar ou uma injeção de massa coronal, esse campo desvia trilhões de toneladas de fótons arremessados em direção à Terra em um fenômeno pulsante e colorido conhecido como aurora boreal. Seu corpo também é um ímã. Culturas antigas, em especial as asiáticas, sabem disso há milhares de anos. Seu polo norte é a mente e o cérebro, e seu polo sul é o corpo na base da coluna. Quando você vive dos hormônios do estresse, emoções de sobrevivência, ou quando utiliza os outros dois centros de energia de sobrevivência em excesso, extrai energia de seu campo invisível constantemente. A energia então não flui mais pelo corpo, porque o corpo em modo de sobrevivência retira a energia do campo e a armazena, especificamente nos três primeiros centros de energia. Isso é o que acontece quando o ciclo pensamento-sentimento de que já falamos é ativado. Se isso se mantém por algum tempo, o corpo não terá carga elétrica alguma correndo por ele. Sem carga elétrica, não pode criar o campo de energia eletromagnética que normalmente o cerca. Quando isso acontece, o corpo não é mais como um ímã. É como um pedaço de metal comum, um ímã que perdeu a carga. Como você pode ver na figura 5.5, o corpo se torna mais matéria e menos energia, ou mais partícula e menos onda. Quando um fluxo de energia se movendo pelo corpo, assim como em um ímã, existe um campo eletromagnético mensurável a cercá-lo. Quando vivemos no modo de sobrevivência, extraindo desse campo invisível de energia em torno do corpo, diminuímos o campo eletromagnético de nosso corpo. Além disso, quando a energia fica presa nos três primeiros centros de sobrevivência porque estamos enredados em um círculo de pensamentos e sentimentos, há menos corrente se movendo pelo corpo e o campo eletromagnético é menor. É claro que, se houvesse meio de fazer a energia armazenada nos três primeiros centros voltar a circular, a corrente voltaria a fluir e o corpo recriaria o campo eletromagnético. A respiração faz isso, nos proporciona uma forma de tirar a mente do corpo e mover toda a energia armazenada nos três primeiros centros coluna acima até o cérebro, restaurando o campo eletromagnético em torno do corpo. Quando isso acontece, podemos usar a energia para outras coisas além da sobrevivência. Vamos dar uma olhada em como o corpo físico é construído para podermos entender o que torna isso possível. O sacro, a coluna espinhal e o crânio são as estruturas ósseas que protegem o sistema mais delicado do corpo, o sistema nervoso central, que controla e coordena todos os outros sistemas. Dê uma olhada na figura 5.6. Na base da coluna você tem um osso chamado sacro, que parece um triângulo invertido com um platô no topo. Em cima dessa superfície plana fica a coluna espinhal, que se estende até o crânio. Dentro desse sistema fechado fica o sistema nervoso central, composto pelo cérebro e pela medula espinhal. A medula é, na verdade, uma extensão do cérebro. O crânio e a coluna espinhal protegem esse sistema muito delicado. O sistema nervoso central é um dos sistemas mais importantes do corpo, porque controla e coordena todos os outros. Sem a ajuda do sistema nervoso central, você não poderia digerir os alimentos, esvaziar a bexiga, mover o corpo, e o coração não poderia bater. Você não conseguiria nem piscar sem o sistema nervoso central. Podemos pensar no sistema nervoso central como o circuito elétrico que faz funcionar a máquina do corpo. Dentro desse sistema fechado está o líquido cefalorraquidiano, filtrado do sangue no cérebro. Esse fluido banha o cérebro e a medula espinhal e é responsável pela flutuabilidade do sistema nervoso cerebral. Atua como uma almofada para proteger o cérebro e a medula espinhal de trauma e flui em vários rios e vias que transportam nutrientes e substâncias químicas para diferentes partes do sistema nervoso por todo o corpo. Por sua natureza, esse fluido age como um condutor para intensificar as descargas elétricas no sistema nervoso. Agora vamos voltar ao sacro. Cada vez que você inspira, o osso sacro flexiona ligeiramente para trás, e cada vez que expira, ele flexiona um pouquinho para frente. O movimento é extremamente sutil, sutil demais para você perceber mesmo que tente. Mas acontece. Ao mesmo tempo que você inspira, as suturas do crânio, as articulações entre as placas individuais do crânio, que se encaixam como peças de um quebra-cabeça e dão ao crânio um grau de flexibilidade, se abrem ligeiramente e voltam a se fechar quando você expira. 23. Aqui também o movimento é extremamente sutil. Você não consegue senti-lo. O movimento do sacro para frente e para trás quando você respira lentamente, bem como o abrir e fechar das suturas do crânio, propagam uma onda do fluido dentro desse sistema fechado e bombeiam o líquido cefalorraquidiano lentamente coluna acima até o cérebro, passando por 4 câmaras chamadas aquedutos ou ventrículos cerebrais. Se você marcasse uma molécula do líquido cefalorraquidiano e a seguisse da base da coluna até o cérebro, depois de volta ao sacro, veria que ela leva 12 horas para fazer o circuito completo. Em resumo, você enxágua o cérebro 2 vezes por dia para entender como é.